estudado na escola dominical sobre o livro de Neemias, a história de Neemias, e temos extraído várias lições, capítulo a capítulo. Estamos vendo o livro de Neemias de forma expositiva. E nesses últimos 2 domingos, tivemos outros assuntos devido a irmãos que estavam ensinando aqui, tá bom? Porém, hoje daremos continuidade com o livro de Neemias. Então, convido você a abrir sua Bíblia para Neemias capítulo 9. Convido os irmãos em Cristo a abrirem sua Bíblia para o livro de Neemias capítulo 9. Hoje eu não farei uma recapitulação, mas nos próximos estudos faremos uma recapitulação, porque estamos chegando até no final do livro de Neemias. Neemias tem 13 capítulos, mas um livro muito encorajador. Já extraímos várias lições e hoje vamos entrar no capítulo 9 do livro de Neemias. Vimos também o grande privilégio que é de estudarmos de forma expositiva, né? Vendo versículo a versículo, capítulo a capítulo. É muito saboroso porque entendemos o norte da história e assim somos edificados, extraindo as lições e trazendo para a nossa geração. Sabemos que a época de Neemias era uma época muito remota, né? De certa forma, fazendo aqui uma ligação com todo o contexto, o povo estava voltando de quê? Do cativeiro babilônico depois de 70 anos, certo? E Deus, então, por sua graça, sua misericórdia, cumprindo a sua palavra, tanto eles terem ido como voltado para a sua terra, e Deus levanta alguns homens, como Zorobabel, Esdras e Neemias, cada um com um ofício diferente, mas um único propósito de glorificar a Deus, restaurando então Jerusalém novamente. E Deus usa Neemias para restaurar os muros, né? E entendemos que não é somente sobre os muros, mas restauração da vida espiritual de cada um do povo de Deus no Antigo Testamento. Vamos lá, Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 15. Coloque os seus olhos, por favor, nas Escrituras. Eu farei a leitura, tá bem? Vamos lá, Neemias capítulo 9, versículo 1. Diz assim o texto, com muita atenção. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o Senhor da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu e todos os céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e os tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perezeus, dos jebuseus, dos gigaseus, e cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição dos nossos pais do Egito,
e lhes ouvistes o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba. Assim adquiriste renome, como hoje se vê. Versículo 11 diz: dividiste o mar perante eles, de maneira que atravessaram em seco. Lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos e estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhe dissestes que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhe jurastes dar. Deus e Pai, estamos diante da sua palavra, diante do capítulo 9 do livro de Neemias. E nós temos aqui, ó Deus, uma confissão de pecados e reconhecimento de quem o Senhor é e o que o Senhor fez no meio deste povo. Deus, fala aos nossos corações por meio deste capítulo aqui, que possamos entender e saborearmos assim, ó Deus, as lições que contém aqui na sua palavra. Oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos coloque um coração de disposição à sua palavra, pois assim nós oramos, ó Deus, e suplicamos por sabedoria. Em nome de Jesus oramos. Amém. O capítulo 9 de Neemias, irmãos, é o capítulo de confessar os pecados. Eu trouxe algo curioso aqui para a nossa introdução. Na Guatemala, existe uma tribo de índios de nome Quequixi. Tem uma boa palavra para a palavra arrependimento, cujo sentido é dói meu coração. Distante dali da Guatemala, no interior da África, há uma tribo de nome Baoli. Tem um vocábulo talvez ainda melhor no que refere-se à palavra arrependimento ou confissão de pecados. O termo que essa tribo usa ali na África, a tribo Baoli, é dói tanto que quero desistir. E essa é a experiência que o Senhor deseja para conosco, seus filhos. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-nos e voltemos ao Senhor. Trata-se de uma obra pessoal entre nós e Deus, no que refere-se à confissão de pecados. Não nos compete esmiuçar e criticar a vida do próximo, no que refere-se à confissão de pecados. É algo pessoal. Devo voltar o farol da palavra de Deus para dentro de mim e esquadrinhar os meus caminhos. Lá na África, existe uma interessante palavra tribal que descreve o que acontece no coração de uma pessoa quando se arrepende. A palavra é: torna-se distorcido. Alguém que estava errado, torcido, quando se arrepende, volta-se distorcido, alinhado novamente. E isso é justamente o que Deus quer fazer conosco quando estamos errados e andando distantes do Senhor. Ele nos torna a nos endireitar. E para Ele nos endireitar daquilo que está distorcido, dói um pouco, machuca. Para ajustar, é preciso às vezes dar umas pancadinhas. Aqueles que trabalham, que manuseiam o ferro, quando eles querem fazer um molde com aquele ferro, é necessário às vezes esquentá-lo, bater com o martelo, para então ele se encaixar no molde ao seu desejo. E assim Deus faz conosco, quando estamos afastados do Senhor,
Quando estamos arrogantes de uma situação, quando estamos orgulhosos, Deus então nos torce também, nos voltando à perfeição. E isto, os índios Xol, do sul do México, querem dizer, quando descrevem a palavra arrependimento, que quer dizer, o coração volta atrás. O capítulo 9 de Neemias é um hino de louvor sobre o arrependimento. Pensa em um texto belo, é o capítulo 9 todinho, contendo 37 versículos, falando sobre confissão de pecados. E assim o povo fez diante da palavra de Deus. Lembra no capítulo 8, nós temos uma exposição da palavra de Deus, foi aberto o livro, e o povo ficou em pé, lembra disso? Capítulo 8, e Esdras, o escriba, leu o livro diante do povo, e o povo fez o quê? O povo chorou, o povo lamentou. E agora no capítulo 9, diante das escrituras, diante da exposição da palavra de Deus, o povo se coloca de pé, pelo menos alguns nomes foram citados, e eles começam a fazer o quê? Confessar os seus pecados diante do povo. Eles começam a reconhecer a poderosa mão de Deus, como Deus, desde o Egito, um Deus soberano, vinha guiando o seu povo, seus pais, e o povo com o coração duro, até que Deus disse, basta, e os espreme, E os espreme, trazendo várias angústias, e a última delas aqui, os 70 anos fora da sua terra. E agora essa geração nova estava reconhecendo, confessando os seus pecados, reconhecendo que o que os seus pais fizeram foi errado diante de Deus. E eles começaram a confessar os seus pecados e arrepender-se. Eu quero iniciar o estudo de hoje com uma pergunta. Quais são os traços de um verdadeiro arrependimento? Vez por outra nós fazemos alguma coisa que nos arrependemos, Ou deixamos de fazer alguma coisa e nos arrependemos daquilo. Olha, eu deveria ter feito aquilo. Ou por outro lado, olha, eu não deveria ter feito. Ou eu não deveria ter falado aquilo. Olha, eu acho que eu não fiz bem em ter feito aquilo. Ou melhor, olha, eu deveria ter feito aquilo e eu não fiz. E o arrependimento, irmãos, ele está numa esfera de vários ramos. Mas a esfera de arrependimento, onde estamos no capítulo 9, é onde as pessoas reconhecem os seus pecados, os seus erros e confessam. E é nesse perfil que nós vamos trabalhar hoje pela manhã, onde no capítulo 9 de Neemias nós temos Deus sendo adorado pela confissão de pecados, e isso foi bem claro, bem explícito aqui no capítulo 9. E a primeira lição que vamos extrair aqui desse texto, a primeira lição, é que Deus, Ele nos leva ao arrependimento por meio da exposição da palavra. E eu quero pegar esse gancho pelo capítulo 8, em transição com o capítulo 9, porque no capítulo 8 nós temos a palavra de Deus sendo aberta, e o povo diante da palavra de Deus choram, lamentam de saudade que eles estavam tendo das escrituras, da lei do seu Deus. Mas no capítulo 9 eles estão chorando também, reconhecendo os seus pecados, os seus erros. E nós vamos chegar ao arrependimento, e é por meio, em primeiro lugar, da exposição da palavra de Deus. Quando somos expostos às verdades de Deus, diante da justiça de Deus falada, nosso coração ele se derrama, ele se quebranta. Por estar no ministério, já estive em várias situações de pessoas que estavam duras, arrogantes em não querer se arrepender dos seus pecados. Até certo momento, nós vamos aconselhando, vamos conversando, mas é muito belo quando é lido um versículo, um texto, e aquela porção da Bíblia vai de encontro àquele pecado, aquele erro,
e como descreveram ali as tribos, no México, na África, na Guatemala, o arrependimento, ele é uma dor no coração. Ele é algo que a palavra de Deus, quando está sendo exposta diante dos nossos erros, ela esmaga o nosso ego, ela nos quebranta, ela nos quebra por dentro. E isso é muito belo quando nós falamos: eu estou errado. Olha, realmente, o culpado de tudo isso aqui sou eu. Eu estou errado. Então é incrível quando a palavra de Deus é exposta aos nossos corações, como ela nos esmaga e como nós choramos por dentro e confessamos: eu estou errado. E foi o que aconteceu aqui entre o capítulo 8 e o 9. Alguns se colocaram de pé diante das Escrituras e choraram e confessaram os seus pecados. E disseram: olha, nós erramos mesmo. A situação onde eu estou hoje, onde estamos, foi por causa dos nossos pecados. Foram a dureza do coração dos nossos pais que nós estamos aqui nessa situação. Nós reconhecemos isso diante da palavra de Deus. É interessante como isso está alinhado com outras passagens da Bíblia, como é o caso da confissão dos pecados de Davi, no Salmo 51. Ele descreve e ele coloca a palavra de Deus como sendo um local excelente, dizendo: olha, é a exposição da palavra que quebrantou o meu coração. Eu pequei, Senhor, e ninguém é culpado dos meus pecados, sou eu mesmo. Então é incrível como esse texto está alinhado com as outras porções da palavra de Deus, porque ela é veraz. No Salmo 19, versículo 12, o salmista diz: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quem possa discernir as suas próprias faltas? O salmista é uma retórica, ele quer dizer ninguém. Ninguém por si só pode discernir das suas próprias faltas. Mas quando somos expostos à palavra de Deus, ela vem de encontro aos nossos erros, a pancada é grande, o açoite é grande. Então é a palavra de Deus sendo exposta que ela vem e esmaga nossas ideias, nossas ideologias, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa jactância. Ela vem e esmaga, e é muito belo quando nós confessamos: eu estou errado. Senhor, diante de Ti, ó Pai, eu reconheço o meu erro e eu adoro ao Senhor. Então esse texto, ele é um hino de confissões de pecado, ele é um louvor a Deus, que faz referência, reconhecendo os atos de Deus. E no Antigo Testamento, os atos de Deus no povo hebreu, e o texto que nós lemos, nós vimos um pouco, algumas citações e acontecimentos de maravilhas que Deus fez no Antigo Testamento. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, é uma forma de adorar a Deus também. Olha, eu errei. Quando você diz ao seu marido: me perdoe. Quando você diz à sua esposa: olha, realmente eu estou errado. Quando você diz ao seu pai, à sua mãe, ao seu amigo, ao seu pastor: realmente eu estou errado. Você está adorando a Deus. Você está cumprindo o que a palavra de Deus diz, quando as Escrituras diz: confessai os nossos pecados uns aos outros. E isso é muito belo. Abre o coração e as portas do céu à confissão de pecados. Em segundo lugar, em primeiro nós vimos uma transição entre o versículo 8 e 9. A exposição da palavra trouxe à tona a confissão dos pecados. Em segundo lugar, olhando o texto maior, não o versículo em si, mas todo o texto, todo o capítulo 9, em segundo lugar, o arrependimento, ele nos leva a reconhecer a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Me permita ler novamente o versículo 6. Veja, a confissão de pecados também, ela reconhece a soberania de Deus. Não é somente dizer que eu errei, eu estou errado. Mas olha o versículo 6 novamente. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu,
os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há, os mares e tudo quanto há neles. Tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O versículo 7, tu és Senhor. E aqui temos o nome de Deus, pessoal. O Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Então veja que na confissão de pecados existe também, no arrependimento, existe reconhecer a soberania de Deus. Não é somente dizer eu errei, eu estou errado, mas dizer também quem Deus é. Tu és Senhor Todo-Poderoso. E o povo aqui reconhece, olha, foi o Senhor que criou todas as coisas, foi o Senhor quem elegeste Abraão, nosso pai, foi o Senhor quem guiou ele com sua mão poderosa e puseste por nome Abraão. E essa é uma referência de pai de muitas nações. Então aqui eles reconhecem a soberania de Deus. Do versículo 5 até o versículo 15 nós temos uma bela declaração de reconhecimento pelo poder e pelos feitos de Deus, o Criador. O texto, amados, é grande, porque nos ensina grandes lições. É muito precioso quando nós reconhecemos a mão de Deus sobre nossa vida, porque geralmente quando estamos confessando os nossos pecados, ou estamos a ponto de confessar, nós começamos a apontar os erros dos outros. Isso é muito comum. Irmãos, isso é muito comum quando chamamos alguém para confrontar, para exortar, para aconselhar. Geralmente a pessoa começa a apontar para os outros. E quando é exposto à palavra de Deus, Deus então esmaga o seu coração, o seu egoísmo, então brota-se o arrependimento. E no arrependimento é necessário reconhecer a soberania de Deus. Mas às vezes, em vez de apontarmos para o alto e reconhecermos a soberania de Deus, quando somos confrontados à exposição da palavra, da verdade, em vez de apontarmos para o Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, começamos a apontar para onde? Uns para os outros. Pastor, você está me repreendendo, mas você já viu a vida do Davi? Pastor, o senhor está dizendo isso comigo? Você já olhou para a vida da Leane? Pastor, o senhor está falando isso aqui comigo, com meu filho, com meu marido, com minha esposa? Olha o seu Chiquinho também, olha a Marinês. É muito comum, em vez de nós olharmos para o alto e glorificarmos a Deus na confissão e arrependimento dos nossos pecados, nós queremos nos defender e usarmos as pessoas como escudo, e usarmos os nossos irmãos em Cristo como escudo. Isso é muito comum. Irmão, estou sentindo a sua falta nas programações da igreja. Onde é que você encontra-se? Aí usa os outros como escudo. Pastor, mas eu estou faltando, mas olha a vida de fulano também, mais errado do que eu. E aí nós começamos a pecar 3 vezes mais, em vez de reconhecermos os nossos erros. Quando usamos os irmãos de escudo, nós estamos sendo o quê? Covardes. Que palavra dura, é isso mesmo. Quando somos confrontados com a verdade, usamos outras coisas como argumentos para esconder os nossos erros, nós estamos sendo o quê? Desleais a Deus, achando que Deus não está vendo. O arrependimento e a confissão de pecado, ela vem mediante a exposição da palavra, mas em segundo lugar precisamos reconhecer a soberania de Deus. E Jesus, irmãos, Ele condenou esse tipo de atitude nossa de nos defendermos usando os outros, usando circunstâncias. O Senhor Jesus condenou esse tipo de atitude. Eu vou lhe dizer algo agora, pessoal, mas eu vou lhe dizer chorando por dentro. Chorando por dentro. Já confrontei irmãos quanto
a sua infidelidade aos cultos, não somente aqui na igreja de Vila Paraguai, mas em outros locais onde eu pastoreei. E é muito triste quando o pai de família, a mãe ou a família, usa até os próprios filhos para se defenderem com o escudo, em vez de confessarem os seus erros e se arrependerem. Ah, pastor, é porque o meu filho, não, é minha filha. Isso é muito doloroso ouvir. Porque quando é para ir para outros lugares, não tem doença, não tem dor de cabeça. Quando é para ir para qualquer outro canto, eu me esforço. Mas quando é para vir adorar a Deus, parece que há limites. Há muitas alergias da vida que são apresentadas. Isso é muito doloroso. Apontamos para os outros. Jesus condenou isso. Jesus condenou o farisaísmo. Jesus disse em Mateus 7, versículo de 3 a 5: vocês enxergam um cisco no olho do teu irmão, mas não enxergam a trave que está nos teus olhos. Enxerga um cisco no olho de longe. Ah, o irmão é o fulano, pastor, olha lá a vida dele. Enxerga um cisco no olho do outro, mas não enxerga o quê? O travessão que está no teu olho. Então isso é farisaísmo, isso é soberba, e o Senhor Jesus condenou isso. Mas essa geração de Neemias, não, essa geração de Neemias agora é uma geração que estava colocando existe uma expressão chamada cara a tapa, né? Colocou o seu rosto mesmo. Senhor, eu confesso os meus pecados, nós erramos mesmo, ó Pai. Senhor, eu sou culpado mesmo. Nós estamos aqui nessa dificuldade que estamos enfrentando hoje, de miséria, né? Das pessoas nos humilhando, estamos sendo opróbrio dos vizinhos. É por causa de nós mesmos, que são os nossos pecados. Eles começaram a adorar a Deus. No versículo 16, eles vêm louvando e declarando a Deus: Senhor, Tu és o soberano mesmo, Tu és o Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados. Eles olharam um pouquinho para trás para reconhecerem também os seus erros. Isso é muito importante, olhar um pouquinho para trás para reconhecer os seus erros. Nós temos aqui, a partir do versículo 16 em diante, algumas citações. Eu vou citar para vocês, para nós ganharmos mais tempo aqui nesse sentido de explicação. Eles mencionaram o seguinte: os nossos pais, eles agiram soberbamente. Nós erramos junto com eles. Nossos pais, eles se recusaram a ouvir as verdades do Senhor, e o Senhor pesou a mão sobre eles. Eles endureceram o coração a serviço. Eles se rebelaram. E isso nos ensina que a confissão de pecados requer falar mesmo, abrir o coração e dizer: Senhor, eu me arrependo mesmo disso aqui. Quando nós vamos disciplinar os nossos filhos de forma correta, de forma bíblica, nós precisamos dizer a eles o porquê. Olha, meu filho e minha filha, eu estou lhe disciplinando, e a razão é essa aqui, é essa outra, e deixar bem claro as razões para que eles reconheçam e não venham cair mais naquele erro aqui. E Deus faz assim conosco também, mediante a exposição da sua palavra. Ele vai diretamente aos nossos erros, e quando nós confessarmos os nossos pecados, devemos reconhecer e citar os nomes deles. Eu errei, oh meu Deus, eu errei, Senhor, e foi por isso aqui. Oh Pai, eu estou nessa situação aqui que eu estou, foi esse pecado aqui, Senhor. E é algo muito pessoal que você precisa colocar diante de Deus mesmo e mencionar, dar nome a cada coisa. Foi o que aconteceu aqui. Nós nos rebelamos mesmo, Senhor. Nosso coração foi duro. Nós nos recusamos a ouvir a Sua palavra. Nos perdoa, ó Pai. Davi fez isso no Salmo 21. Pequei contra Ti somente, ó Deus, eu errei. E ele começou a dar detalhes do seu pecado. Enquanto eu me calei, eu adoeci.
E Davi passou 8 meses, irmãos, a 9 meses, escondendo o seu pecado. Adoece mesmo. Ele disse: quando eu me calei, os meus ossos secaram. Então, quando nós somos orgulhosos e sustentamos algum tipo de soberba, de pecado, quando a palavra de Deus é exposta, ela esmaga, ela nos quebranta, ela nos quebra todo. E quando nós confessarmos e reconhecermos, devemos adorar a Deus. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso mesmo. Eu errei e foi contra Ti, ó Pai. Ajuda-me, me perdoa. E Deus, Ele é misericordioso. Olha o versículo 19 e 21. Vamos lá? Esse nós vamos ler isso aqui. Vamos ler agora. O versículo 19 e o versículo 21. Veja o reconhecimento aqui sobre a misericórdia de Deus. Versículo 19 e 21. Vamos ler juntos, meus irmãos? 19. Juntos. Todavia, Tu, pela multidão das Tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Eu vou ler o 20. E lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes a boca o teu maná, e a água lhe destes na sua sede. É só colocando algo aqui ao lado, que a misericórdia de Deus aqui, de certa forma, a sua graça comum é estendida a todos. Um exemplo: ontem choveu. Aqui para nós choveu, não foi isso? Choveu onde você mora? Levante sua mão. Choveu? Choveu lá? Essa chuva que caiu, ou melhor, antes de chegar na chuva que caiu, você pecou ontem contra Deus? Levante sua mão se você pecou. Levante. Tem gente que não pecou. Meu Pai do céu, acabou de pecar 2 vezes, né? Acabou de mentir, então levante sua mão também. Quem pecou ontem contra Deus? Levante sua mão. Até o seu João pecou. Mas por causa disso, deixou de chover ontem, Mateus? O que deixou de chover ontem? O sol depois veio. Deixou de brilhar ontem? É graça de Deus, é misericórdia. E mesmo com todos os erros do povo hebreu, a coluna de fogo estava lá durante a noite. E a nuvem, para os proteger, estava onde? Estava lá mesmo com os seus erros. Então, mostrando que a misericórdia de Deus, ela está conosco, esperando o momento que nós nos arrependermos, esperando o momento, nos acompanhando constantemente, para que venhamos nos arrepender dos nossos erros e dos nossos pecados, da nossa arrogância. E em terceiro lugar, em primeiro lugar, nós vimos que o arrependimento, ele vem mediante a exposição da palavra. Hoje não temos slide, né? Você está quase perdido, não é? Mas o arrependimento também, ele vem, o que envolve o arrependimento? Reconhecer a soberania de Deus. Devemos adorar a Deus diante dos nossos arrependimentos, na confissão de pecados. E em terceiro lugar, irmãos, mediante todo o capítulo 9, estamos olhando de Neemias, em terceiro lugar, o arrependimento e confissão de pecados envolve falar dos nossos erros, abrir a boca e confessar mesmo os nossos erros. Isso está bem claro no capítulo 9. Nós vimos nome de pessoas que se levantaram, como Jesus, Bani, Cadmiel, Sebanias. No versículo 4, eles se levantaram e diz que eles clamaram em alta voz e confessaram os seus pecados diante do povo. Então, isso é muito importante, é falar mesmo: olha, eu errei nisso aqui,
E é muito belo quando nós temos alguém que se quebranta e confessa algo: olha, realmente eu errei. E Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões, cite comigo, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Provérbios 28:13. Mas o que as confessa e deixa, o que acontece? Alcança misericórdia. Então alcança misericórdia, mas aquele que segura, que detém, ele não prospera, ele não anda, mas o que confessa alcança misericórdia. E eu tenho algumas perguntas a fazer nesse exato momento. Pergunta número 1: como você age diante dos seus erros? Quando você é confrontado mediante a verdade, a palavra de Deus, como você age diante dos seus erros? Qual a sua atitude quando as Escrituras lhe confrontam? Essa confrontação, irmãos, ela vem de forma pessoal, um conversando com o outro. Ela vem de forma pública também, porque quando a palavra de Deus está sendo exposta aqui, nesse exato momento, ela está fazendo o quê? Ela está indo aos corações com uma espada, discernindo os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando somos confrontados, você reconhece os seus erros, ou você procura escudos humanos, circunstâncias, para defender os seus erros? E a outra pergunta é se Deus é glorificado, se Deus está sendo glorificado quando estamos sendo confrontados com os nossos erros. O arrependimento, meus irmãos, conforme todo o texto de Neemias, capítulo 9, ele abre as portas do céu, agrada o coração de Deus. Deus, ele ama os quebrantados de coração, mas Deus, ele rejeita os soberbos. O arrependimento, ele tem um lugar especial diante de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele pecou, mas porque ele se arrependeu, se quebrantou diante do Senhor. Nunca na história da Bíblia ninguém se deu bem se mantendo orgulhoso. Nunca na história das Escrituras ninguém se deu bem se mantendo rebelde contra Deus. Muito pelo contrário, temos um rei que andou como um bicho e comeu mato por causa da sua arrogância, porque não se arrependeu diante de Deus. Um rei se curvou como um bicho, como um animal, a ponto de comer capim, comer mato, por causa do seu orgulho, da sua soberba. Saulo perdeu um trono por causa de quê? Da sua arrogância. Perdeu o trono. A geração do Egito, por sua arrogância, por sua dura cerviz, perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Muitos deles, aquela geração que saiu do Egito, 40 anos zanzando no deserto por causa da sua arrogância. A geração anterior a essa de Neemias, essa geração bem próxima do capítulo 9 aqui, foram necessários passar 70 anos no cativeiro babilônico de forma cruel para aprenderem a se humilhar diante de Deus. E a minha pergunta é: o que é que Deus precisa fazer com você para você reconhecer os seus erros? O que é que Deus precisa fazer comigo, com você, para nos quebrantar de um orgulho específico, de uma soberba, de algo que nós não nos arrependemos? O que é que Deus precisa fazer? Tenha certeza, Ele faz. Ele faz com justiça. Às vezes Ele nos esmaga, às vezes Ele tira algo de nós, às vezes Ele até nos dá para que venhamos
entrar em juízo e quebrantar os nossos corações. O que é que Deus precisa fazer comigo? O que é que Deus precisa fazer com você? Para que venhamos a confessar os nossos pecados. A exposição da palavra já está, a palavra já está sendo exposta. O que ele precisa fazer? E como eu disse na introdução, arrependimento é algo que dói. É porque Deus está o quê? Distorcendo. Deus está nos quebrantando. Eu quero que nesse momento você curve a sua cabeça. E algum erro, alguma atitude que não agrada a Deus, coloque diante do Senhor agora. E se é algo que é necessário você confessar para outro, ou até pedir perdão, meu irmão, minha irmã, me perdoe por aquele dia, porque eu falei aquilo, porque eu fiz aquilo. Se for necessário, até confesse mesmo com os seus lábios para alguém. Mas nesse momento, coloque diante de Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos converter o nosso riso em pranto agora, como diz Tiago lá no escrito de Tiago. Vamos nos arrepender de algo que nós estamos nos defendendo há anos, colocando e culpando os outros. Esse é um momento bom agora de confessarmos os nossos pecados e fazer como a geração de Neemias, que alguns se colocaram até de pé diante do povo. Nesse momento, curve a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pela exposição da sua palavra e nos ajuda a sermos fiéis, expositores, me refiro a como aquele que prega aqui, que não venha usar de bajulações ou de rodeio para conquistar alguém, mas que venha expor a sua palavra como ela é, para que ela venha fazer efeito veraz na vida de cada um aqui, a começar pela minha. Senhor, quebranta os nossos corações de algum erro que eu venho sustentando, de alguma arrogância minha. O Senhor ama-os de coração quebrantado. Então, nesse momento, ó Pai, nos rasga por dentro, quebranta os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar os erros em nós, não nos outros, ó Pai, em nós, em mim, em cada um de nós. Perdoa, Deus, aos nossos pais. Em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa arrogância no falar, no agir. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos os nossos erros constantemente e andarmos quebrados diante do Senhor. Oramos, ó Deus, com esse coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém?